nós já estamos de volta e continuamos neste bloco a falar sobre os impactos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, para o meio ambiente, né? E para a sociedade como um todo. Continua conosco a ambientalista, a integrante do Movimento pelas Águas e Serras de Minas, né? E também conselheira da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho de Política Ambiental, a Maria Tereza Corujo. Maria Tereza, nós encerramos o último bloco falando dessa questão que tem que ser diferente, no caso agora de Brumadinho, do que ocorreu lá em Mariana há cerca de 3 anos, né? O que fazer para que isso realmente seja diferente, para que não haja impunidade? O poder público, o que é necessário fazer, e eu acredito que urgente pelo poder público, e também como que a sociedade pode contribuir cobrando do poder público? Eu acho que o principal papel dessa vez vai ter que ser da sociedade, porque cabe a nós realmente pressionar todos os atores envolvidos no devido alteração desse modelo, porque na vez da Tamarco se deixou por conta das autoridades todas tratar isso e se transformou no que nós sabemos que é absurdo, não ter tido ninguém preso. Praticamente tudo que era de dinheiro que a empresa tinha que pagar, nada foi pago, porque juridicamente foi postergado, juízes e desembargadores acolheram, foi feita uma Fundação Renova, que na realidade o Conselho de Administração é das empresas criminosas que fizeram. Então, dessa vez, eu vejo que cabe a nós, sociedade mineira, brasileira, mundial, ficar fazendo pressão permanentemente, sem cessar, para que esses atores que têm o poder de cumprir, de demandar, de cobrar, de judicializar, eles realmente façam a coisa certa para não se transformar o caso agora igual foi com a Samarco. São vários caminhos que têm que ser feitos e eu vejo a sociedade com o principal papel de não se calar e trabalhar para pressionar que esses atores, dessa vez, não realizem da forma que foi realizado no outro grave rompimento. Já pensando nisso aí, tem um projeto de lei de iniciativa popular, né? Que é Mar de Lama Nunca Mais. Então, isso já é um passo, as pessoas ajudarem, pressionarem para que esses projetos de lei passem na Assembleia, né? O projeto de lei Mar de Lama, para ver como é que os nossos políticos, no caso isso tem a ver com a Assembleia Legislativa, mesmo depois do rompimento daquele volume, quando a sociedade se articulou a partir de uma iniciativa do Ministério Público e conseguiu num tempo recorde cerca de 57 mil assinaturas para entregar um projeto de lei de iniciativa popular na Assembleia, para novas barragens de rejeito ou ampliações, não poderiam mais ser licenciadas em Minas, por exemplo, com pessoas na zona de autossalvamento. Olha, a nossa lei define zona de autossalvamento, onde as pessoas, as autoridades não podem garantir que resgatar você, que é o caso daqueles trabalhadores da pousada da Cachoeira. Então, esse projeto de lei não transformaram em lei. Não transformaram, apresentaram outro projeto a meia boca também que não serve para nada e quiseram passar esse projeto e se não fosse a pressão nossa, teria se tornado uma lei que não serviria para nada. Ou seja, mesmo depois daquela magnitude, nós tivemos deputados na Assembleia Legislativa que se tivessem feito aquela lei imediatamente em 2016, provavelmente algumas outras estruturas que já foram ampliadas, outras barragens que já foram licenciadas desde 2016, com pessoas na zona de autossalvamento, pelo menos essas novas, nós já não teríamos em cima de pessoas e de rios. Então, a pressão que a sociedade tem que fazer é precisamente... É necessária essa pressão, necessária, né? É urgente para não deixar nenhum ator desses mais continuar atuando em prol do interesse minerário e não em prol da coletividade. Agora, voltando para essa questão, nós falávamos também no último bloco, né, desses estragos provocados no meio ambiente, da recuperação disso. Você já dizia, é um processo muito longo, né? E para começar, o que já tem que ser feito agora, de urgente mesmo, para começar esse processo de recuperação ambiental? Primeiro tem que ser a partir da ciência, no sentido de conhecimento verdadeiro, científico, respeitado, isento da interferência da mineradora. Então tem que ser, isso é fundamental, porque se você quer recuperar, tem que ser a partir realmente de premissas científicas, conhecimentos, para que quando começar o processo de recuperação se siga todas as possibilidades. Mas o mais importante é que isso não pode ser colocado na mão da empresa que cometeu esse crime. Então, isso é chave. Primeiro passo, separar isso. Separar.
Porque aí, a partir de um grupo de especialistas e de pessoas realmente isentas dessas ligações, né? preparadas, cada situação daquelas tem todo um trabalho de avaliar como tentar recuperar. Qual vai ser o cronograma? Quais as primeiras... Não pode ser feito atabalhoadamente, porque de repente pode-se fazer tipo... Se o leito do rio, com aquela lama toda que desceu, está comprovado que... Desculpa, não, está se assinalando que vai colocar em risco aquela biota aquática que permite ter peixes, não pode vir uma solução tipo de prefeitura. Vamos pôr, então... sugando aquela barro, vamos pôr para não sei onde. Sabe aquelas soluções que às vezes são apresentadas pelos entes parecendo que estão resolvendo? E isoladas também, isoladas, né? Sem olhar as questões biológicas, como as um questões todo. sociais. Então, por isso que eu falei, primeira coisa, não pode deixar chegar perto da recuperação o autor, o responsável pelo rompimento, porque lógico que ele vai buscar alternativas mais baratas, e não. Isso medidas é um paliativas. Isso, e a partir daí... Esses especialistas, essas pessoas preparadas, e muitas vezes tem a ver com saber popular também, e isso tem que ser feito e olhando com muito cuidado como fazer essa recuperação. Isso é a única saída e, de qualquer forma, alguma coisa nunca vai ser recuperada. Agora, foi perdida para sempre. Isso vai levar anos e anos e anos também, esse trabalho de recuperação, né? Então, é um projeto... Provavelmente, eu acho que eu não sei... Lá na Samarco disseram que tem questões que é mais de 100 anos. Ou seja, essas gerações, eu fico imaginando os filhos, os netos, essas pessoas não vão ver de novo. Essas crianças, elas não vão ver de novo esse rio como era. É muito triste, e principalmente para essas famílias que moram, que dependiam. A gente pôde ver ali muitas famílias que a fonte de renda delas plantavam verduras, frutas, né? E o impacto aí na economia dessas famílias também é muito grande, né, Maria? É gigantesco. E é gigantesco porque eram alternativas econômicas que tinham a ver com qualidade de vida, e que não estavam na Bolsa de Valores. E a gente ver a testemunhar isso a partir de um modelo que tem sido impingido goela abaixo em Minas desde a época da chegada dos chamados bandeirantes, né? Ver que essa economia que diz que sem mineração Minas Gerais não sobrevive, essa economia que todos esses atores, sejam eles políticos, sejam do executivo, do judiciário, sempre respaldando que a mineração gera emprego, gera renda, traz qualidade de vida, que tem sido a maneira de forçar que a sociedade aceite. Olha como temos aí um resultado concreto, que esse modelo econômico, ele já matou o Rio Doce, agora acabou com o Paraupeba, Pois é. e com centenas de vidas. Então, essa coisa da geração de renda tem que ser um outro modelo, não podemos mais Tem que ser repensado também. Repensado. Né? Agora, em relação à qualidade da água, né? Já falamos aí do Rio Paraupeba, de uma forma geral, como foi afetado. O que a gente pode esperar da situação hídrica daqui para frente? É extremamente grave para a região metropolitana, que tem cerca de 4 milhões de pessoas, porque inclusive a Copasa fez uma obra de 100 e poucos milhões de reais naquela captação, dizendo que nos próximos 20 anos Belo Horizonte e a região metropolitana podia ficar tranquila que não ia ter água. E uma empresa irresponsável, o que é que ela fez? Destruiu essa captação. Tão cedo, dependendo do tempo, a Copasa não vai poder pegar aquela água. Aquela água é responsável de cerca de 50% do abastecimento da região metropolitana. O Velhas tem a sua contribuição, que para a cidade de Belo Horizonte é 70%. Mas o Paraupeba, e agora se escuta dizer, está tudo tranquilo, não vai faltar água, mas estão sendo usadas... A Copasa, inclusive, informou que tem lá uma estrutura para abastecer até 2020 sem o Paraupeba. É né? mentira. Eu tenho que falar que é mentira. Sabe por quê? Porque aqueles reservatórios que estão colocando água para substituir, eles não estão tendo mais a mesma quantidade de entrada de água. Eles estavam sendo preservados de acumular água para que, se houvesse uma crise hídrica, a Copasa teria onde tirar. Esses reservatórios, que é Rio Manso, Vargem das Flores, Serra Azul, eles estão sendo usados para substituir um rio. Então, nós vamos chegar na estiagem, que vai começar lá para maio, junho,
onde não vai chover. E aqueles reservatórios, não se sabe se eles vão dar conta nem da próxima estiagem. E com a menor quantidade que cada vez dessa... Então, não é verdade. É uma preocupação para os ambientalistas também, então, grande, essa questão, né? Muito grande. Agora, outra questão que se fala muito também é sobre a toxicidade da lama, né? É tóxica, não é? O que você, como metalista, como você pode analisar aí as consequências do contato direto ou indireto com essa lama aí, né? Dessas pessoas que moram ali na região, nas proximidades onde houve o rompimento? Olha, eu não sou uma especialista da área, eu sou uma educadora ambiental e uma ambientalista há tantos anos, mas na própria Samarco, no caso da Samarco, tem muitos estudos que apontaram que não é verdade que essa lama é inerte. Não é verdade. Nós estamos testemunhando lá em Brumadinho os bombeiros terem que usar roupas especiais, remédios. Já tem situações de pessoas que chegaram, sobreviventes, que estão com situações de saúde graves. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não é verdade que essa lama é inerte e que não tem problema nenhum. É um ponto. E se ela não é inerte, inclusive, porque tem metais pesados. Tem metais pesados. Então, é lamentável que insista a mineração e querer desconstruir os fatos reais, porque aí a população é induzida a erro e isso é muito grave, que mesmo após uma tragédia dessa proporção, as empresas e o setor e os aliados continuam insistindo. Não, a lama não é perigosa, foi um acidente, vamos recuperar tudo. Ou seja, em maneiras de... É fácil falar, né? E maneiras de desconstruir a verdade. E a verdade não é essa. Então, nós estamos diante, inclusive, de toda a necessidade da sociedade não parar de apontar e de dizer o que é que está acontecendo após essa tragédia, porque tudo o que eles fizeram no caso da Samarco fez com que a coisa ficasse como se não tivesse acontecido nada. Que é tudo o que eles querem que aconteça com o caso agora dessa tragédia nova. Bom, quando a gente fala de qualidade da água, né, que pode ser aí afetada, em relação a esses peixes, hein, nesse trajeto aí todo que a lama já passou e ainda pode passar, o que a gente pode falar disso, Maria? As informações que eu recebi de biólogos, inclusive do projeto Manuelzão, que estão trabalhando nisso, é que aquele trecho onde a lama chegou com maior quantidade, aqueles peixes já não tinha como sobreviver ali, que principalmente porque essa lama, ao contrário do Rio Doce, que se acumulou muito nas laterais e que tinha mais velocidade e foi descendo, o sedimento foi mais chegando lá longe, no caso do Paraupeba já se começa a configurar que a maior parte daquela lama está no leito do rio Paraupeba. Então, toda aquela biota marinha que garante os micro-organismos, os organismos bentônicos, que são aqueles que acabam alimentando os peixes, foi tudo soterrado, está tudo morto. Até reconstituir isso significa que os peixes não vão ter como voltar a morar ali tão cedo. Então, a questão dos peixes se torna muito delicada a partir dessa configuração, que as primeiras avaliações estão sendo feitas por pessoas voluntárias do projeto Manuelzão. E aí, de certa forma, também interfere na economia de outras famílias. Como nós dissemos que muitas plantavam lá verduras, frutas, né, e era uma fonte de renda, tem o peixe também. Também. Né? Tem os pescadores lá do São Francisco, da região Três Marias, já vem uma comitiva grande aqui, porque eles estão... Imagina, se esse rejeito, essa lama, chegar em Três Marias e descer pelo São Francisco, onde tem muitas comunidades ribeirinhas, fazanteiras, que precisam e que convivem, que pescam e que plantam junto do rio, usando a água, toda aquela modo de vida e que geração de renda, ela fica totalmente também inviabilizada. Então, essa questão desse impacto extrapola o município do Brumadinho. Dependendo de onde esse lama chegar, pode tomar proporções de chegar ao Rio São Francisco. Então, nós estamos realmente falando de mais uma tragédia de responsabilidade do setor da mineração e da mesma empresa que também era dona da Samarco. Bom, os impactos são muito grandes, né? Às vezes não dá nem para calcular a proporção. Nós já falamos da questão da economia para essas famílias, da saúde, da toxicidade da lama, né? Da dificuldade dessa recuperação ambiental, que você disse que pode levar até 100 anos, se for o caso. E tem né? alguma que não vai ser possível? Impossível de recuperar. Agora, para essas famílias, essas consequências ainda podem perdurar por quanto tempo, você acredita? Falando em questão da economia, de voltar à vida normal, né?
por quanto tempo essas pessoas ainda vão continuar vivendo com essa situação? Olha só, imagina você perder um ente soterrado. Essa situação vai muito além dos aspectos econômicos. A maioria dessas pessoas, eu imagino, que para o resto da vida vão ter sérios problemas, porque lidar com isso é muito violento. Então, tem as trauma questões, que sim, fica, né? É um trauma. Lá no caso da Samarco já tem estudos mostrando o processo do adoecimento. Pessoas que se suicidaram, pessoas que estão em processos de depressão profunda. E ali vão ser... Lá foram 19 que perderam a vida, e as suas famílias estão nesse processo. E teve os atingidos ao longo. Sim. Agora, neste caso, são centenas, inclusive, de trabalhadores da própria empresa. Então, essa questão vai muito além de ter a garantia de salário e de renda para continuar vivendo. Isso aqui tomou uma proporção humanitária de uma profundidade muito maior do que isso. Muito maior. São perdas irreparáveis, Irreparáveis, né, também. Irreparáveis também. Certo, Maria, agradeço muito a sua vinda, a sua disponibilidade em conversar conosco nessa manhã. Muito obrigada e que Deus ilumine a luta de vocês, o trabalho de vocês. É a luta nossa, tem que ser luta de todo mundo. Então agora nós vamos a um rápido intervalo e eu volto já com mais aqui no Manhã da Piedade.